Seja bem-vindo novamente ao canal Diálogos Online com Cristiano Barbosa, no nosso quarto vídeo aí da série Direito Sucessório, tratando da cessão de direito hereditário. No vídeo anterior, nós havíamos mencionado que a forma de ceder esse direito se daria através de escritura pública e outorga successória, ou então autorização marital, para que possa ter a validade. Fechando aquela ideia, então, nós pensamos e temos que ter em mente, já que eu vou fazer uma escritura pública, né, ou uma autorização marital e a outorga successória, eu tenho que indicar se essa cessão está sendo onerosa ou gratuita. E eu tenho que indicar também se está sendo cedido a totalidade da herança ou a totalidade do quinhão, bem como se eu estou cedendo parte da herança ou parte do quinhão recebido, caso eu seja o herdeiro único. Então, temos que atentar para esse detalhe, né? Especificar nessa escritura pública o que realmente está sendo cedido. E se está sendo cedido gratuito ou não. O objeto desse contrato, então, são os direitos hereditários de uma pessoa que o cede para outra, né? Nesse sentido, nós temos que fazer algumas observações sobre as condições para a cessão. Primeira situação é: eu preciso ter um herdeiro que seja capaz. E a doutrina indica que não serve a capacidade genérica. Por esse fato, a doutrina também menciona para a gente que a cessão de um direito hereditário de imóveis, e a herança é vista como um direito imóvel, quando envolver interesse de herdeiro incapaz, sem assistência, mesmo que tenha sido feito e efetivado através de um instrumento particular, ela é nula, exatamente pela questão da capacidade. Uma outra condição para essa cessão é que o cedente ele garante o direito cedido, mas ele não vai garantir a extensão do que você vai receber, nem a qualidade dos bens que vão ser transferidos para você, mesmo porque ele nem sabe ainda quais são os bens, ou talvez possa não saber quais são os bens. Exceto, então, ele vai garantir, caso ele indicar expressamente que ele vai garante por aquilo que será recebido. Do contrário, não tem como ele garantir o bem recebido, mas ele vai garantir o direito de receber, né? Essa seção, então, ela passa a ser vista, em razão desse aspecto, como sendo de caráter aleatório, pois não se tem conhecimento da extensão do que vai receber, nem da quantidade do patrimônio e dos encargos que vão vir juntos com eles, né, que vai afetar a herança. Uma terceira condição também para que a gente possa ter essa sessão é que o cedente ele não vai responder pela evicção. Aí você fala assim, uai, Cris, mas o que seria evicção mesmo que me fugiu aqui à mente e eu não estou conseguindo me lembrar? Seria a perda daquele bem que você está recebendo, que lhe foi cedido, em função de reivindicação do verdadeiro dono. Então, o cedente ele não vai responder por isso, mesmo porque a ele vai ser destinada uma herança e ele não sabe em que condições aquele patrimônio da herança está vindo para ele. E ele está cedendo isso para você. Uma quarta condição que a doutrina também nos menciona é o cessionário ele recebe essa herança no estado em que ela se encontra. Ou seja, a pessoa que vai receber a herança vai receber da forma como ela se encontra. E em razão desse aspecto, tem-se o risco dessa herança que supostamente vai ser recebida, ela possa ser absorvida pelas dívidas. Tá? Então, eu cedo a você o meu direito hereditário, mas não quer dizer que eu estou garantindo a você o que você vai receber, não quer dizer que eu vou garantir a extensão do que você vai receber e também não vou garantir que esse bem ou esse patrimônio que lhe será supostamente transmitido, se ele não vai ser absorvido pelas dívidas da herança, tá? Ou pelas dívidas do decúgio, ok? Temos também a questão que o cessionário ele vai assumir o lugar e a posição jurídica do cedente. Por isso, ele vai se subrogar, então, em todos os direitos e obrigações. Esse cessionário, então, ele vai receber na partilha aquilo que seria destinado ao herdeiro que cedeu o direito hereditário. Então, a gente tem que ficar com essa perspectiva também na nossa mente. Outro aspecto envolvendo co-herdeiros
é que ele somente vai poder ceder a cota parte dele ou a parcela dele naquele complexo hereditário universal. Ele nunca vai poder ceder um bem determinado. Essa regra ela vai se dar em função da indivisibilidade da herança e da incerteza do que vai ser destinado a cada herdeiro. Então, é uma outra condição para que a gente possa efetivar a herança, respeitando as indicações contidas na lei. Né? A gente tem o artigo 1793, parágrafo 2º, e os demais artigos até 1795. Essa regra, então, de ceder, de nunca poder ceder um bem determinado, ela vai se dar em função da indivisibilidade dessa herança, como a gente já mencionou. Lá no artigo 1793, inciso 2, parágrafo 2, me perdoe, parágrafo 2. Se algum herdeiro ele discriminar as coisas que ele pretende alienar, ou seja, que ele pretende ceder, seja lá o que for, não obriga com isso os demais ou os outros co-herdeiros. Então, se eu estou cedendo aquilo que é meu. Os meus irmãos não estão obrigados a ceder aquilo que é dele, não. E nessa situação, se ele discrimina a coisa que ele pretende alienar, essa alienação não vai ter eficácia. Mesmo porque ele não sabe nem o que ele vai receber. Essa é a explicação que a doutrina nos indica. Esse cedente ele pode fazer especificações de um bem como se fosse um bem que vai integrar a sua cota parte. Porém, né, nessa especificação, não vai haver a obrigação dos co-herdeiros aceitar aquilo. Tá? Essa indicação só teria efeito se os co-herdeiros concordarem com aquilo que eu estou colocando no instrumento de cessão. Então, digamos, por exemplo, que alguém vai me ceder uma herança, e aí dentro dessa herança tem um veículo lá importado. E aí ponho na minha escritura pública de que eu estou cedendo aquele carro importado para o meu outro irmão. Nessa situação, o que vai acontecer? Os outros irmãos meus, eles têm que concordar que eu estou cedendo aquele veículo e aquele veículo é como se ele fizesse parte do valor ou do montante que eu iria receber. Caso eles concordem, aí essa cessão vai ter validade perante mim e perante os co-herdeiros. Nessa situação, então, caso eles concordem com o bem que eu especifiquei, ele vai ser computado como se fosse a cota que eu receberia, mas não obrigaria os co-herdeiros a fazê-lo. Só os obriga caso eles aceitem também, tá? Se assim eles aceitarem, aí a gente vai agir, né, de acordo com a cortesia deles, tá? Eles não são obrigados a concordar, ok? E aí a gente continua, né, no próximo vídeo, os elementos relacionados com a condição para a cessão do direito hereditário.